Olá, olá, meus amigos! Como estão vocês? Hoje vamos para a lição 11. Então, essa lição, ela é mais um momento de reflexão sobre todo o processo mental e as nossas realizações através dos nossos pensamentos. Então, esta aula de hoje, ela é um pouco baseada em ciência. Ela vai dar alguns nomes de cientistas que conseguiram descobrir por que as suas buscas, seus questionamentos eram respondidos, que processo, que metodologia eles utilizaram para que essas coisas acontecessem nas suas vidas, dando as suas respostas. Ok? Vamos a isso. Então, sua vida ela é governada pela lei, pela ação de princípios reais e imutáveis, que nunca variam. A lei ela está sempre em operação, em todos os lugares. Essas mesmas leis subjazem em todas as ações humanas. Ok? É bom, todavia, recordar que enquanto todo efeito é o resultado de uma causa, o efeito, por sua vez, ela se converte em uma outra causa, que cria outro efeito, que cria outra causa, que cria outro efeito. Então, é uma proporção de acontecimentos que elas circulam, fazendo um processo evolutivo nas nossas vidas. De modo que quando você põe a lei da atração em operação, precisa se lembrar que está iniciando uma cadeia de causalidades para o bem ou para o dito de outro modo. Algo que pode ser possibilidades infinitas. E tudo isso tem que ser a partir de pensamentos conscientes. Nós temos que estar conscientes de todo esse processo que estamos fazendo, certo? Então, frequentemente, nós ouvimos alguém que não consegue bons resultados dizer que foi uma situação chata que aconteceu na vida, que não foi um resultado que essa pessoa desejava, que nunca alimentou nenhuma ideia para gerar aquele resultado. Mas não é assim que ocorre. Nós não podemos colher aquilo que não plantamos. Esta lei de causa e efeito, ela é magnânima, perfeita, harmoniosa, coerente. Então, se falhamos em lembrar que semelhante atrai semelhante no mundo mental e que os pensamentos se alimentam e atraem nossas amizades, nossas companhias de determinado tipo, e estas, no momento certo, fazem surgir as condições e o ambiente que, no momento, são responsáveis pelas situações que estamos nos queixando, certo? Então, tudo isso foi resultado de alinhamentos que nós tivemos. Isso chama-se raciocínio indutivo, que é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos um número de casos separados com o outro até que vemos o fator comum que deu origem a todos eles. Então, se eu tive um determinado pensamento bom, mas tive um determinado pensamento ruim, e depois tive outro ruim, depois tive um bom, depois tive um ruim. Então, todas essas coisas, você pode dizer, eu não tive nenhum pensamento ruim. Eu não pensei nisso em determinado momento. Mas se aconteceu, é porque houve essa indução. Houve esta atração por uma equivalência do que você está projetando. A indução, ela se origina com a comparação de fatos. Esse método de estudo da natureza é o que deu como resultado ao descobrimento do reino das leis, que marcou uma época de progresso humano. Então, essa metodologia ela foi utilizada muito pela ciência para descobrir essas respostas que o homem buscava, fosse no meio da biologia, fosse no meio da química, fosse no meio da física.
é a linha divisória entre a superstição e a inteligência. Os elementos de incerteza e o capricho foram eliminados da vida dos homens e foi substituído por lei, por esta lei, que é a razão e a certeza das coisas acontecerem mediante as nossas buscas. E quem é que vigia? Quem é que faz essa coerência desses pensamentos? É o nosso consciente. Ele é o vigia do portal. Ele é a organização onde se baseia todos os nossos pensamentos, coerentes, incoerentes, é ali que está tudo misturado. Ele só vai para o subconsciente quando há tipo uma mesclagem por indução. Olha, quais foram aqueles que foram mais fortes? Quais foram aqueles que foram mais, não é? Então ele passou por aquele funil. Quando por virtude deste princípio se revolucionou o mundo que os sentidos estavam acostumados, quando o Sol foi detido em seu curso e aparentemente a Terra plana foi transformada em uma esfera que começou a girar em torno de si, tudo isso foram descobertas feitas pelo próprio homem. Quando a matéria, que era inerte, foi decomposta em elementos ativos, e quando o universo se mostrou cheio de força, movimento e vida, onde quer que dirigíssemos o telescópio ou o microscópio e nos perguntamos por que possíveis meios, as delicadas formas se organizaram em tudo isso, se mantém em perfeito estado e ordem. Onde colocamos o foco, onde fomos buscar a pergunta, encontramos a resposta. Assim como os polos e as forças se repelem entre si ou permanecem impenetráveis um no outro, esta causa, como regra, é suficiente para determinar um lugar, a distância apropriada para as estrelas, homens e forças. Assim também como os homens de diferentes virtudes associam, assim também como os polos opostos se atraem, os elementos que não têm propriedade em comum, como ácidos e gases, prendem-se uns aos outros, preferencialmente há um intercâmbio que gera e regula entre a lei da oferta e da procura. O que eu estou procurando também está procurando por mim. Assim como o olho procura e recebe a satisfação a partir das cores complementares, as quais estão à vista, assim como o homem induz, guia e determina a ação para o que necessita, quer e deseja no sentido mais amplo, assim, tudo isso conscientemente se obtém a resposta. Então, por exemplo, teve um cientista chamado Cuvier, que ele apenas com um dente e um animal que ele nunca tinha visto nem ouvido falar, apenas com um dente deste animal, ele definiu as características específicas do corpo desse animal, com tanta precisão que ele foi capaz de reconstruir o próprio corpo deste animal. Assim como ele buscou a verdade através de um único elemento, ele obteve a resposta. Também Leverrier também necessitou encontrar respostas para descobrir sobre os planetas, principalmente sobre Urano. E ele apenas com a ponta de um lápis, sob um papel, ele conseguiu todas as respostas que ele estava buscando. Então, essas especificidades, essas necessidades instintivas do animal e a necessidade intelectual de Cuvier, as necessidades da natureza e da mente de Leverrier eram semelhantes, bem como os resultados. Aqui os pensamentos de uma existência e ali a existência. Uma necessidade bem definida, conforme a lei proporcionou a razão mais complexa da operação desta natureza.
Parece um pouco confuso tudo isso que eu estou falando. Não sei se vocês estão conseguindo assimilar isso, mas toda essa aula é mostrando que o que os homens, esses homens que foram denominados cientistas, fizeram com essas buscas, eles obtiveram todas essas suas respostas através do pensamento deles, como o princípio primordial de todas essas buscas. Primeiro, eles pensaram em obter essa resposta. Primeiro, eles pensaram em obter essas descobertas. Primeiro, eles tiveram o desejo dentro deles, o propósito de tornarem essas respostas bem resolvidas. Identificaram tudo isso através, primeiro, do processo mental deles. Catalogaram todas essas respostas e os seus interesses de uma forma tão singela que atraiu todas as suas os seus conceitos. Alinhou toda essa estrutura a partir dessa equivalência de informações, ativada por mecanismos que foram desemaranhados, desorganizados. Eles conseguiram, através da lei da indução, chamar para si, atrair para eles, porque eles estavam buscando essas informações. Então houve uma coerência primeiro de pensamento. Mas todos esses homens, eles tiveram essa grande importância para uns para os outros até chegar hoje na nossa geração. Por exemplo, se Platão visse hoje um sol fotografado, ele ia ficar entusiasmado, porque ele também fez parte desse processo mental de descobrimento. E tudo isso através de indução que veio de geração para geração, da busca do pensamento humano, de processo mecânico e repetitivo para designar as respostas naturais. Então tudo se encaixou através dos nossos desejos, satisfeitos por um conjunto de operações puramente mentais, postos em movimento pela vontade de saber, no qual a oferta foi criado pela procura. Então já diz uma lei, um ditado popular que diz: tudo que você procura já está lhe procurando. E é isso, essa é a chamada lei da indução. A ação de induzir, de ser a razão de algo e de ter a capacidade de provocar alguma coisa. Instigar é o ato de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em alguma coisa através da persuasão. O fato de eu estar aqui falando sobre isso com vocês hoje é um fato que alguém já me induziu também através desses questionamentos. Não há tempo nem espaço nesta relação. Há um desenvolvimento humano neste processo. Quando eu encontrei este material, eu já buscava por estas respostas. Eu já buscava, meu próprio organismo já se questionava por muitas coisas que eu estou descobrindo através do estudo desse material. E aí eu me sinto mais ainda leal com a minha informação. Porque era uma coisa que me deu, como me deu essas respostas, eu tenho uma recompensa. E esta recompensa vai ser dada através da minha contribuição também para que outras pessoas também tenham essa mesma informação. Eu consolido essas informações, dando também soluções infalíveis para outras pessoas, para outros indivíduos, para outros, como é que eu posso dizer?
para uma transformação também na mente de muitas outras pessoas, para uma evolução também humana com relação a isso, da mais pura forma de se expressar. É um método cujo espírito crê que se busca algo, se consegue algo, é um legado que está dentro de um conhecimento que vai mudar realidades, que vai mudar consciências, que vai participar de uma evolução. E também, até mesmo Jesus disse, tudo o que desejais quando orar, credes que já recebestes e as terei. Isso faz parte desse princípio, porque tudo que a gente desejar com a fé de que já temos, teremos. Então, a diferença dos tempos nesta frase é muito importante. Quando ele diz, tudo que desejais no futuro, quando orar no presente, credes que já recebestes e as terei. Então, é uma mistura de tempos, atemporal, de uma certeza que não há dúvida. Compreende? É muito interessante isso, é uma percepção muito verdadeira, muito forte. Primeiro, nós precisamos crer que o nosso desejo já foi cumprido. Então, seguirá a sua realização. Isso é uma diretriz concisa para o uso da energia criativa do pensamento. Ao imprimir a mente subjetiva universal, esta coisa particular que desejamos, como um fato já existente. Ao desejar, já é uma realidade, porque tudo que você procura, tudo que você deseja, já faz parte de você, já está te procurando também, já está te desejando. Então nós estamos pensando num plano de absoluto, pleno, concreto, e eliminamos daí todas as condições de limitações nisso. Nós estamos plantando uma semente sem a perturbar. Plantamos e deixamos, sem estar ali olhando se ela realmente, sem estar mexendo ali naquela terra, sem deixar ela germinar ali de forma plena, sabendo que é a sua colheita, sabendo que a sua germinação é certa. Então, esse é o tempo, esse é o raciocínio indutivo. É o processo da mente objetiva pela qual comparamos o número de casos separados com o outro até que vemos um fator comum que produz e gera todos os outros. Vemos todo mundo em um país civilizado obtendo por meio de algum processo que eles não parecem entender, o qual geralmente lhe conferem certo mistério. Ele quer dizer, então, que uma mente individual também faz parte de um processo de uma mente coletiva. O que eu desejo, o que por exemplo, um cientista desejou, ele desejou num processo também para o outro. E toda a nossa razão foi dada a fim de comprovar que esta lei se segue, se consegue, com todos os resultados se conseguem com esta lei. Tudo que a gente deseja com vontade já está realizado. A operação desse processo do pensamento é vista nas naturezas afortunadas, que possuem tudo que as outras precisam adquirir através de um trabalho duro, que nunca lutam com a sua consciência, porque sempre agem corretamente, sempre sabem onde estão trabalhando. A nossa mente tem que saber exatamente o caminho que seguir. Nunca pode estar se comportando de um modo ou de outro, sem a certeza de que está fazendo a coisa certa. Viver em harmonia eterna consigo mesmo, sem refletir demais no que está fazendo, sem ser um trabalho pesado, sem vivermos angustiados porque não conseguimos, numa luta diária de querer ter sem saber se vai conseguir. Isso não existe para um processo mental harmonioso. Para um processo mental harmonioso, a gente tem que desejar, confiar e acreditar que aquilo já é uma verdade.
Isso é a lei. O fruto deste pensamento, como sempre foi, é um presente de Deus. Porém, um presente que, todavia, poucos alcançam ou apreciam porque não entendem. O reconhecimento do poder maravilhoso que é possuído pela mente em condições apropriadas e o fato de que este poder possa ser utilizado, dirigido e posto à nossa disposição para a solução de cada problema humano tem importância transcendental. Toda verdade é igual, quer seja indicada em termos científicos ou na língua de termos apostólicos. Há almas tímidas que não compreendem que a verdade completa requer várias declarações, que nenhuma fórmula humana mostrará todos os lados dela, porque é muito superior e o grau humano é muito inferior, mas é a mesma essência. A mudança, a ênfase, a nova linguagem, as interpretações modernas, perspectivas não familiares, não são como algumas supõem. São evidências de que a verdade se está unindo em novas relações com necessidades humanas e está se tornando mais genericamente entendida. Hoje a gente já entende muita coisa. A verdade ela precisa ser dita a cada geração e todo mundo em novos e diversos termos, assim como quando Jesus disse: ao que crê, receberás. E quando Paulo disse que a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas, ou quando a ciência diz que a lei da atração é a lei pela qual o pensamento estabelece relação ou correlação com o objeto. É quando essas declarações são submetidas à análise e se constata que contém exatamente todas essas informações são a mesma coisa. A única diferença está na forma que elas estão sendo apresentadas. Porque todas essas declarações, elas falam que o segredo está no domínio mental. O segredo está em saber que se eu quero, eu posso, se eu posso, eu consigo. O segredo está em saber que isto é uma coisa maravilhosa que foi destinada ao ser humano. É a potência divina nos dada a nós. Então, o conflito da ciência moderna com a teologia, o estudo comparativo das religiões, o enorme poder dos novos movimentos sociais, tudo isso é, senão a limpeza do caminho para esta nova ordem, esta nova aceitação de que nós somos um com Ele. Podem ter destruído as formas tradicionais que se tornaram antiquadas e impotentes, porém nada de valor foi perdido. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esta nova geração ela terá mais leveza em entender. Ela terá mais sobriedade em saber essas verdades, que foi dita por muitos mestres, por muitos estudiosos, mas que foi sucumbida pelos seres humanos também. Foi sucumbida para que pudesse ter domínio sobre muitos. E este segredo estava sendo revelado apenas para poucos, através de lugares escolhidos para ser os templos dessas verdades. Mas essa nova fé já nasceu, uma nova fé que exige uma nova forma de expressão, uma nova forma de conhecimento profundo do poder, que está sendo manifestado na atualidade presente de cada ser. Esta nova forma de saber que podemos, que somos onipresente, onipotente e onisciente, assim como Deus, que esse Espírito está dentro de nós, assim como está dentro do mineral, que respira no vegetal, que se move no animal, que alcança o seu mais elevado desenvolvimento através da mente humana. O humano é esta mente. A mente humana é este contato direto com essa mente universal.
Então, já não existe mais esse abismo tão grande entre a teoria e a prática. Esse abismo já saiu desse contexto passado de distanciamento entre essas duas mentes que nos foi dada. Nos foi dado com inverdades para que a gente não tivesse esse poder. E hoje temos esse poder do pensamento como essa forma de alcance de todos os nossos desejos, de concretização, de materialização, de manifestação de tudo, desta liberdade, dessa forma ilimitada de sermos, desta forma que nos dá todo o poder de experimentarmos tudo o que quisermos, que não há limites para o ser humano, não há limites para a gente, nós simples mortais. Então você se pergunta, no que consiste esse poder criativo do pensamento? No que consiste eu, como uma simples pessoa, sem ser uma cientista, sem ser uma estudiosa, sem ser uma religiosa, sem ser enfim, no que consiste eu ter esse poder? Por que é que eu posso? Como é que eu posso ter este poder? Consiste apenas em criar sua própria ideia, transformar essa forma objetiva, inventar, observar, discernir, descobrir, analisar, dominar, combinar, aplicar essa matéria e essa força na sua vida. É para isso que estamos aqui. Esta experimentação maravilhosa de sermos tudo o que quisermos. Nós não estamos aqui para termos. O ter é só uma casca que vem para nos ajudar a sermos tudo, infinito, ilimitado. Todos os nossos desejos podem ser realizados a partir do nosso pensamento, das nossas ideias, da nossa construção, porque isso é a energia criativa de Deus, inteligente, própria, total. Só que todas as nossas crenças que nos limitaram e que nos disseram que a gente não podia, que a gente isso, que aquilo, então a gente dissolve tudo isso, transforma tudo isso nesse poder magnífico, desse pensamento que alcança todas as atividades em sua profundeza. Quando abrimos o caminho para a nossa liberdade de sermos, quando abrimos uma estrada harmoniosamente para fazermos o que quisermos da nossa vida, para usufruirmos de tudo o que permitirmos através do nosso pensamento criativo. Isto é magnífico, sairmos dessa clausura que nos colocaram. Isto é um processo de autocontemplação. A autocontemplação provém inspiração, que é a inteligência criativa. Quando eu digo a vocês a contemplação da natureza e ver, observar através da própria natureza, contemplando ela e vendo como ela é próspera, como ela é perfeita, como ela é saudável, como ela é criativa, como ela é total, como ela é plena. Entendendo isso, nós nos modificamos, nós nos dominamos e aprendemos a aplicar esses princípios para o nosso propósito criativo, a ponto de possuirmos todo esse poder, ao ponto de experienciarmos toda essa sabedoria, toda essa razão, desse conhecimento, dos princípios pelos quais nós não podemos mais sair dele. No momento que nós descobrimos isso, nós não estamos à mercê de mais nada. Nós resolvemos o verdadeiro significado e propósito do porquê nós estamos aqui. Por que nós estamos experimentando essa vida?
Então essa sabedoria é a razão iluminada. Essa sabedoria leva a humanidade à grande sabedoria, a passar para os outros para usufruírem da mesma plenitude. Todos sabemos que muitos alcançaram aparentemente o impossível, que realizaram sonhos de uma vida inteira, que mudaram tudo isso e mudaram inclusive a si mesmos. Mas por que só foram poucos? Onde estava essa maravilhosa vida dada a todos nós? Dada a todos nós. Essa demonstração desse poder irresistível que parecia estar disponível apenas para alguns não é verdade. Tudo está claro agora. Tudo está aqui agora. Basta olhar, contemplar, que vocês descobrem todos esses segredos. Basta estar presente e ver claramente e compreender os princípios fundamentais definidos pelo universo para trazer ao ser humano toda essa capacidade mental. Tudo isso é maravilhoso. E é por isso que a gente está aqui sempre se aprofundando nesse estudo, porque não vale a pena a gente saber sozinho, não vale a pena a gente andar sozinho, não vale a pena a gente ficar enclausurado por mais tempo. Nós estamos na era de crescermos juntos, de irmos juntos. Até logo, meus amores. Até a próxima aula. Muito obrigada.